Bom, hoje nós estamos chegando na 10ª mensagem da nossa série, a série Agentes do Fim. E o tema da mensagem de hoje é o juiz. Na verdade, nós vamos falar sobre o juízo final, sobre o grande trono branco. Olha para a pessoa do teu lado e diga: hoje você vai saber quem a humanidade vai encarar. Vamos começar lendo a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. E a Bíblia diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar neles, para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, o relato do trono branco é uma das passagens mais sóbrias, mais sérias da Bíblia. Porque ela nos fala que um dia toda a humanidade vai ter que encarar Cristo. A última sentença dessa passagem aqui, então, dá arrepios. Ela diz assim: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém não foi inscrito no livro da vida, não vai ter choro nem vela, vai ser lançado ao lago de fogo. O juízo final virá. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, querido, não haverá reencarnação, não haverá segunda chance. A chance que você tem é nessa vida. Olha para a pessoa do teu lado e diga: a chance que você tem é nessa vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia fala de dois julgamentos diferentes. Um chamado tribunal de Cristo. E esta palavra tribunal, na verdade, é uma tradução errônea. No grego, a palavra é bimá. E bimá é um pódium. E este pódium era usado para dar as coroas de louros para os vencedores das maratonas na Idade Média, na Idade Antiga. Então, literalmente, o bimá de Cristo é um lugar para vencedores. Ali eles eram julgados se correram bem, mas todos eles haviam completado o caminho. Então, o bimá de Cristo, ele não diz respeito a um julgamento para a salvação, mas a um julgamento para as obras. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso quando ele diz: olha, a obra de cada um vai ser julgada, e o dia a provará, porque ela será provada como fogo. E ele diz: se a obra de cada um, e ele diz, seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ele diz: o fogo a provará. Ora, o fogo sobre o ouro purifica, o fogo sobre a prata purifica, o fogo sobre pedras preciosas como o diamante purifica, mas o fogo sobre a madeira, sobre a palha, sobre o feno, destrói. E a Bíblia diz, e Paulo continua dizendo: ora, se a obra que alguém tem, passada pelo fogo, for destruída, sofrerá ele dano, perda, todavia será salvo como pelo fogo.
Paulo está dizendo literalmente que no tribunal de Cristo vai ter gente cujas obras, quando serem passadas pelo fogo, quando as motivações forem conhecidas, não vai sobrar nada. Mas ainda assim, aquele indivíduo está salvo. Por que ele está salvo? Por uma simples razão: porque ele creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O versículo do Novo Testamento que eu mais amo é João 5:24. Quem crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, Jesus está falando, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, o tribunal de Cristo, queridos, é um tribunal para dar galardões. Ninguém sabe exatamente o que são esses galardões, se eles são exteriores, se eles são interiores, mas o fato é que a Bíblia diz que haverá galardão. E portanto, o tribunal de Cristo é o lugar que você e eu queremos estar. Amém? Agora, claramente a Bíblia nos diz que todas as nossas obras serão expostas. E naquele dia vai ter muito choro. E a Bíblia diz que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Amém? Haverá um primeiro momento de consciência profunda. A partir daí, meus queridos, nunca mais os nossos pecados serão lembrados. Porque a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles jamais se lembrará. Amém? Esse é o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, Paulo diz claramente sobre isso. Porque importa que todos nós compareçamos. Ele está escrevendo para uma igreja em Corinto, onde há cristãos ali. Ele não está escrevendo para todo mundo, é para os cristãos. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Esta palavra é bimá, é o pódio, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. Deu para entender? Tribunal de Cristo é para galardão. Mas o texto que nós lemos aqui em Apocalipse 20 é o chamado juízo final, ou grande trono branco. O tribunal de Cristo, irmãos, acontecerá logo depois do arrebatamento da igreja. Alguns acham que é antes da tribulação, outros no meio, outros depois, não importa. Será imediatamente após a nossa transformação, o nosso corpo receber o corpo glorificado que receberemos em Cristo. Agora, o grande trono branco, ele vai acontecer muito mais para frente. Depois dos 7 anos da tribulação, Jesus vem e começará o seu reino milenar por 1000 anos, obviamente. Se o reino é milenar, é por 1000 anos. E durante 1000 anos, ele governará com justiça, com equidade, para cumprir todas as profecias feitas a Abraão, a Davi e aos demais profetas que creram na vinda do Messias. No final dos 1000 anos, Satanás, que estava preso, vai se rebelar, vai haver uma grande guerra, e no final desta guerra, o Senhor vai vencer, e aí então virá o juízo final, o grande trono branco. Querido, nesse trono branco, todos os incrédulos, desde Adão, estarão presentes. Em outras palavras, depois do milênio, não haverá uma sepultura no mundo que não ficará vazia. Todos vão ressuscitar para enfrentar a Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus será aquele diante de quem nós vamos nos apresentar. Ou nós o encontraremos como nosso advogado, ou como nosso juiz. Quantos aqui já entregaram a vida para Cristo? Diga assim: Ele será o meu advogado. Nesse trono branco, querido, é importante que você saiba que será um julgamento justo. Todos receberão de acordo com o que fizeram na terra. O julgamento estará debaixo da égide da verdade, preto e branco. Não haverá 50 tons de cinza.
Só haverá preto e branco. Verdade ou mentira. Nesse trono branco haverá um juiz, mas não haverá um júri. Haverá um promotor, mas não haverá advogados. Haverá uma sentença e nenhuma apelação. Ninguém será capaz de se defender, e muito menos acusar a Deus de injustiça. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui eu preciso dizer para vocês que há algumas teorias a respeito do inferno. Uma das teorias que é defendida por adventistas, testemunha de Jeová e até por um número crescente de alguns pastores evangélicos, é que os salvos ressuscitarão para viver com Deus, e os perdidos, os que não creram em Jesus, serão aniquilados, deixarão de existir. Isso significa que o inferno para eles é simplesmente a cessação da existência. Eles não estarão cientes, conscientes e muito menos sofrerão, mas deixarão de existir e, portanto, não terão a alegria, a exuberância, a plenitude da vida eterna. Há uma outra teoria também chamada de universalista, também defendida por alguns teólogos liberais, que dizem que no final todo mundo vai ser salvo. No final todo mundo vai passar por debaixo da cruz de Cristo, que salvará a todos. Mas, queridos, se o propósito de Deus era salvar a todos, por que Jesus falou do inferno? Não é que os teólogos falaram, não é que os discípulos falaram. Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. E o nosso Jesus jamais falaria uma mentira. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o inferno é real. Ele existe. E no trono branco, aquele que não tiver inscrito no livro da vida vai perecer. A Bíblia também usa duas expressões importantes de serem conhecidas, de serem explicadas. A primeira ressurreição, Apocalipse fala muito sobre isso. Não é um evento único. Na verdade, a primeira ressurreição diz respeito àqueles que ressuscitam para a vida eterna. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, por isso a Bíblia o chama de primogênito dos que nasceram de novo. Foi ele o primeiro que recebeu um novo corpo, um corpo glorificado. Mas no arrebatamento da igreja, todas as pessoas que creem em Jesus, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Amém? Então a primeira ressurreição começa com os que morreram crendo em Jesus. Depois os que estiverem vivos, que não morrerão, também passarão pelo processo da ressurreição, da transformação dos seus corpos. E no fim da tribulação, também haverá a ressurreição de todos quantos morreram na grande tribulação. Muita gente vai morrer crendo no Evangelho. Muitos serão decapitados, outros morrerão de mortes por causa de fome, de doenças, de pestes, de catástrofes. Mas os que morrerem em Cristo, estes também ressuscitarão na chamada primeira ressurreição para a vida. A segunda ressurreição, ou também chamada de segunda morte, lá em Apocalipse 20, ele começa a falar daqueles que morrem e que ressuscitam para a glória de Deus e para a vida eterna. Mas o versículo 5 diz: os restantes dos mortos, aqueles que não creram, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual a primeira? Aquela que eu estava dizendo, que termina com o final dos 7 anos da tribulação
é a primeira ressurreição. Ou seja, na primeira ressurreição, todo mundo é salvo. Amém? De que ressurreição você vai participar, irmãos? Da primeira. Porque nessa só participará quem invocou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos já orarem aqui que Jesus é o único Salvador da minha vida? Você vai estar presente nesse dia, queridos. Apocalipse 20, de 12 a 15, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Agora, aqui é o grande trono branco. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. É óbvio, querido, que não vai ser do jeito que os deputados estão votando, né? Cada um votando. Cada um vai ter um encontro pessoal com o Senhor. Vai ser individual, ainda que haja uma grande multidão. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo, o Geena. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essa segunda ressurreição, a segunda morte, acontecerá 1000 anos depois de Jesus governar na terra. Esses 1000 anos, 1000 anos da tribulação, incluirá todos. Quem estará presente neste lugar? Vamos pensar que no milênio entraram pessoas salvas, porque no milênio não vai entrar ninguém que não se converteu, porque quem não se converter vai morrer no final da tribulação. Só que a Bíblia diz que as pessoas vão se casar, vão ter filhos, e durante 1000 anos a terra vai novamente ser populada. Dessas pessoas que lá estiverem presentes, haverá aqueles que se converterão e haverá aqueles que não se converterão. Isso tanto é verdade que no final dos 1000 anos há uma guerra. Então, quem vai estar presente no juízo final, lá no grande trono branco? Todos os perdidos desde Adão. Desde Adão, as pessoas que não creram de maneira alguma no Messias que viria, e depois no Messias que veio, todos os perdidos estarão lá, mais os salvos do milênio. Todos os que estiverem no milênio e que creram em Jesus estarão lá. E a Bíblia diz que de um lado estarão as ovelhas, estes que se salvaram no milênio, e de outro lado os bodes, todos os que rejeitaram desde Adão. Vai ter muita mais gente se perdendo do que se convertendo, que é muita gente desde Adão, né? Onde que vai acontecer esse julgamento? Você já pensou nisso? Onde vai ser o julgamento do grande trono branco? A Bíblia não diz onde vai ser, a Bíblia diz onde não vai ser. Apocalipse 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, esse julgamento não vai acontecer nem na terra e nem no céu. Onde será que vai ser então? Em alguma outra dimensão, talvez no meio disso. Embora a palavra não especifique onde acontecerá o grande trono branco, sabemos que não é nem na terra e nem no céu. Outra coisa importante da gente refletir: quem é a pessoa que vai estar julgando no trono branco? Quantos aqui acham que é Deus que vai julgar no juízo final? Levante a mão. Levante, não tenha medo de errar. Quem aqui acha que é Jesus? Levanta a mão. Quem acha que é Jesus, acertou. Deixa eu mostrar para vocês aqui por que Jesus. João 5:22, Jesus mesmo diz: e o Pai, o que está dizendo? A ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Jesus está dizendo: o Pai não vai julgar ninguém. Quem é que vai julgar?
Jesus. Os versos 26 e 27 diz assim: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quem julga, queridos? Jesus. Romanos 2, 14 a 16, Paulo diz assim: quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram na norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém vai escapar do julgamento, porque até os gentios que não têm lei não vão ser julgados pela lei, pela Torá ou pela Tanar. Eles vão ser julgados pela lei que Deus introjetou nos seus corações. Ele diz: até os gentios que não andam na Torá, eles têm dentro deles uma lei que diz quando eles erram, quando acertam. E esta lei que Deus colocou no coração do homem é que vai julgar os homens. É por esta lei. Então ninguém, meu querido, vai escapar desse julgamento. Romanos capítulo 1, Paulo discorre claramente que os gentios serão condenados se não tiverem a Cristo. No capítulo 2 de Romanos ele diz que os judeus serão condenados. E no 3 ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então sobrou quem, irmãos? Sobrou aqueles que creem. Por isso que no capítulo 4 de Romanos ele começa a apresentar a história de Abraão, o homem que foi justificado pela fé. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: só tem um jeito de você escapar o juízo final. Diga um só: crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados e pelos meus pecados. Amém? Quem crê não estará nesse trono branco. Mas aqui quem está julgando não é outro senão Jesus. Em outras palavras, queridos, ou ele vai ser o nosso advogado, ou vai ser o nosso juiz. Que coisa maravilhosa, né? No capítulo 5 de Apocalipse, quando João vê uma grande multidão de adoradores, ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os livros e quebrar os seus selos? E ouve aquele silêncio sepulcral nos céus. E naquele momento ele começa a chorar muito, porque ninguém havia sido encontrado digno. E aí então ele ouve uma voz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros e quebrar os selos. E quando ele entra na sala do trono, Jesus, o leão da tribo de Judá que foi anunciado, entra como um cordeiro que acabou de sair do sacrifício. Certamente Jesus não entrou com cara de cordeiro, mas ele entrou certamente ensanguentado, com as marcas do seu sacrifício. Para aqueles que nele creem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para aqueles que o rejeitam, ele será o juiz, aquele que viveu em perfeita consonância com a vontade de Deus, o paradigma do certo e errado, e não o fez como homem, ou como semideus, ou como super-homem. O fez como homem, tentado em tudo como nós. E a Bíblia diz que foi aperfeiçoado pelo muito que sofreu. Então, meu querido, não tem escapatória. As pessoas estarão perante Cristo, e Ele vai julgar os salvos para lhes dar galardões, e vai julgar os incrédulos também para lhes dar galardões, não de salvação, mas de perdição. Quais são as pessoas que estarão diante do grande trono branco? Os versículos 12 e 3 do Apocalipse 20 diz: grandes e pequenos, todos estarão lá perante o Senhor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Toda classe de pessoas estará presente, queridos. Religiosos, filantropos, pregadores, fazedores de milagres, pagãos, ateus, todos os que acreditavam que havia outro meio de salvação a não ser através de Cristo. Haverá budistas, muçulmanos, hindus, protestantes e católicos. Haverá aqueles que acreditam em muitos deuses e aqueles que acreditam em um só Deus. Porque não basta acreditar. A Bíblia diz que acreditar até o diabo crê e teme. Você tem que entregar a sua vida a Cristo. Isso começa com o arrependimento, com a consciência completa de que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador. Jesus não é só um mestre, Jesus não é um guru, Ele é o Salvador. Para a minha vida, Ele é o meu Salvador. Pessoalmente eu me entreguei a Ele, meu futuro, meu destino, minhas obras do passado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós temos um Salvador, aquele que morreu na cruz pela nossa vida. No trono branco há um propósito. O propósito do trono branco, queridos, é a abertura dos livros. Muitos livros serão abertos. Que livros são estes? Em primeiro lugar, o livro da lei. Romanos 3:20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Diga, ninguém. Ninguém, desde Adão até o último homem na terra, ninguém se justificará. Por uma razão simples, querido: Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. E a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Um homem gerou morte para todo mundo. Mas a Bíblia também diz que por um ato de justiça de Cristo, a justiça de Deus passou para todos os homens. Então a lei, o livro da lei, a palavra de Deus, será instrumento de condenação para aqueles que a conhecem e não creem nela e nem a praticam. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. O segundo livro é o livro das obras. Versículo 13 de Apocalipse 20 diz: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui é necessário fazer uma contraposição. Efésios 2, 8 e 9, 10 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Enquanto nós estamos nessa vida, nós temos a possibilidade de sermos salvos. Diga assim: a salvação não é por obras, para que ninguém bata no seu peito e se glorie. Queridos, ninguém na história vai ser salvo pelas obras. Ora, se a salvação não é pelas obras, a condenação é pelas obras. E a Bíblia está dizendo exatamente que cada um vai ser julgado e condenado pelas suas próprias obras. Os pequenos e os grandes atos, os pequenos e os grandes motivos para o pecado. Nesse dia, todos os atos, todos os pensamentos secretos serão públicos. E aqui está a maior diferença do tribunal de Cristo com o grande trono branco. Porque no momento em que os cristãos forem julgados, o seu coração vai ser exposto, para que cada um de nós saiba o tamanho
da graça e da misericórdia de Jesus. Será um momento único, depois nunca mais os nossos pecados serão lembrados. Mas no trono do branco, todas as obras serão instrumentos de julgamento. João 5,24 deve ser o versículo que o crente deve ter no teu coração gravado, para nunca ter dúvida sobre a sua salvação. Jesus disse: em verdade vos digo. E quando ele usa esta expressão repetitiva, no hebraico significa: olha, preste atenção, porque o que eu vou dizer é muito importante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quantos aqui ouvem a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, glória a Deus. O terceiro livro é o livro dos segredos. Lucas 8,17 diz assim: não há nada oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha ser conhecido, revelado. Eclesiastes 12,14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Há um quarto livro, que é o livro das palavras. É interessante porque os cientistas dizem hoje que todas as palavras que são proferidas nunca mais se perdem. Eles dizem ter um equipamento capaz de decifrar sons produzidos há 500 anos atrás. Porque o som fica ricocheteando no mundo, não se perde. Imagine se Deus não é capaz de se lembrar de todas essas palavras que foram produzidas. Mateus 12, 36 e 37 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu acabei de dizer aqui que ninguém que é cristão vai ser salvo por obras. Mas tudo que fazemos ou dizemos vai ser sim usado para ver se vamos ter galardão ou se vamos perdê-los. Então deixa eu dizer uma coisa muito séria para você que é salvo. Cuidado com as palavras que você fala. Tem muito cristão falando besteira, irmãos. Falando bobagem, falando palavrão, falando palavras frívolas, falando palavras que ofendem a Deus. Tiago diz que a mesma boca que louva a Deus amaldiçoa o irmão. Então cuidado, não seja você instrumento para ferir e destruir ninguém com as suas palavras. O quinto livro que eu quero citar é o livro da consciência. Romanos 2, 15 e 16 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você peca, você percebe? Quantos ficam tristes quando pecam? Sim ou não? Mesmo que você não seja cristão ainda, você tem dentro de você uma lei que foi introjetada por Deus. Então use da consciência para mudar a sua vida. Como é que a gente faz diante de um erro consciente? A Bíblia diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Meu desafio aqui para você: vamos santificar também a nossa boca. Cuidado com uma vida chula, de palavras frívolas, palavras torpes. Quando o apóstolo Paulo fala de palavras torpes, ele fala de palavras putrefatas, que exalam mau cheiro. Deus nos chamou para falar palavras que exaltem ao Senhor,
que honrem o Senhor, que glorifiquem o Senhor, que demonstrem ao mundo quem nós somos e a quem servimos. Amém. O sexto livro que vai ser usado nesse dia é o livro da vida. A Bíblia usa diversas vezes o termo livro da vida. Êxodo 32 a 33, Salmo 69, Daniel 12, 1. O conceito aqui, querido, das cidades antigas, eram cidades em que havia livros, onde os moradores da cidade tinham seus nomes. Hoje não daria, imagine um livro para colocar o nome de 12 milhões de pessoas, né, em São Paulo. Mas naquele tempo as pessoas tinham um nome escrito no livro da cidade. E se elas porventura cometessem algum pecado muito grave, elas eram obliteradas, expulsas. O seu nome era retirado do livro da vida. E foi neste contexto que João, o apóstolo, escreve sobre o livro da vida. O livro da vida, ou você está inscrito ou não está. Quantos aqui já tiveram o seu nome inscrito no livro da vida? Como é que a gente tem o nome inscrito no livro da vida? Paulo fala de uma maneira muito simples. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu estou falando várias vezes aqui, porque talvez haja alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus e vai ter oportunidade de entregar antes de ir embora. Com o coração se crê para a justiça. Quantos creem que Jesus morreu no seu lugar? Você já ouviu falar de vigário? Quem que é o vigário? Essa palavra vem do latim vicaris, que significa substituto. A morte vicária é a morte substituta. O pecado gera morte. E Deus olhou para a humanidade e falou: estou com um problemão. Porque eu sou juiz e justo e eu tenho que julgar. Mas eu sou pai e amo e quero salvar. O que eu faço para resolver o meu problema? Eu mando um substituto. Alguém que nunca pecou e que assuma o lugar dos pecadores. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus assumiu o seu lugar. E a Bíblia diz que se você crê nisso, você crê para a justiça. Deus tomou os nossos pecados e colocou uma condenação sobre ele. Tomou a sua justiça e colocou sobre nós. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. No grego, confessar é ex homologel, homologar. Homologar no direito significa publicamente você dar fé, afirmar, declarar aquilo que você quer publicar perante todos. Então, quando você crê no coração para a justiça e confessa publicamente a sua fé em Cristo, você é salvo. E o seu nome é inscrito no livro da Bíblia. Não é maravilhoso, queridos? Vocês estão tendo uma aula de teologia hoje que é para mudar a sua vida para sempre. Qual é a punição no grande trono branco? Os versos 14 e 15 de Apocalipse 20 dizem: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a separação eterna de Deus. Fora da luz, fora de todo amor, de toda aceitação, de toda graça, de toda plenitude, de toda verdade, de toda satisfação. Este também será um lugar de recompensas. Assim como haverá galardão e escalas de galardão nos céus, haverá também escalas de punição no inferno. Satanás, o anticristo, o falso profeta, Hitler e todos os sanguinários, obviamente, não terão a mesma punição que uma pessoa normal que rejeitou a Cristo. Então, todos,
receberão também a sua punição. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que você não precisa ir para lá. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: eu não quero ir para lá não. Diga: você também não precisa ir. Como é que você vai se livrar disso? É simples. Comece reconhecendo: eu sou pecador. A Bíblia chama isso de arrependimento. É quando o homem reconhece que sozinho ele não pode chegar à presença de Deus. É quando ele reconhece que os seus métodos, que as suas convicções são banais, não são nada. Quando ele reconhece que o que Deus fez por ele é um dom precioso para a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus, queridos, não é que ninguém vá para o inferno. Jeremias diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e creia. Querido, Jesus é o maior presente, é a maior dádiva de Deus para o homem. E aqueles que estiverem no céu, na presença, vão olhar e eternamente vão adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pelo ato magnânimo de graça, de misericórdia, de entregar-se por nós. Mas não se iludam, Ele ainda é santo e justo juiz. E naquele dia, no trono branco, aqueles homens que o rejeitaram serão julgados pelas suas obras. E pelas suas obras ninguém se salvará. Feche seus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Deus, obrigado por Jesus, por ter morrido no meu lugar. Humildemente eu te peço, ajuda-me, Senhor, a ser obediente à tua palavra, a ser luz do mundo, sal da terra. Que a minha vida seja a expressão de quem tu és, meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero te louvar e te adorar todos os dias da minha vida. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, para implantar o teu reino. Obrigado, Senhor, pela graça, pelo teu favor imerecido, porque um dia nós estaremos na tua presença e tu serás para nós o nosso advogado, aquele que olhará para nós e dirá: os seus pecados eu já paguei. Mas tem misericórdia ainda, Deus, dos que estão perdidos, dos que ainda não se entregaram. Derrama do teu Espírito, derrama de um grande avivamento do primeiro amor sobre a tua igreja, para que a tua palavra seja pregada a tempo e fora de tempo, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.